Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, prontos para mais uma aula de projeto de vida. E hoje o nosso assunto é resolução de conflitos. Já gostaria que você prestasse atenção na palavrinha que forma em resolução, solução, né? Então hoje nós vamos aprender a entender, solucionar os conflitos. Então vamos lá. Então o que é um conflito, para começar? Conflito é uma situação que envolve um problema, uma dificuldade e pode resultar posteriormente em confrontos, geralmente entre duas partes ou mais, cujos interesses, valores e pensamentos observam posições absolutamente diferentes e opostas. Então é muito normal um conflito existir entre pessoas que estão convivendo, né? Porque ninguém é igual a ninguém, todas as pessoas têm pensamentos diferentes, têm ideias diferentes, e geralmente quando essas pessoas estão dentro de uma mesma função, buscando o mesmo objetivo, é normal sim que haja conflitos. Se os conflitos são normais de existir, é importante que nós possamos saber lidar, solucionar, encontrar maneiras de resolver para que aquele conflito não seja um problema. Quando nós fazemos dos conflitos problemas, aí sim vai dar em algo ruim. Onde pode ocorrer então os conflitos? Os conflitos eles podem acontecer no ambiente de trabalho, né? Geralmente ideias diferentes, perspectivas diferentes podem acabar ocorrendo, né? E especialmente no trabalho é importante que as pessoas saibam comunicar, né? Não deixar suas emoções falar mais alto, porque pode acarretar em muitos problemas, né? Caso a pessoa não consiga resolver. Conflitos na família, né? Muito comum, geralmente o filho na adolescência, ele começa a ter uma nova identidade, construir a sua identidade e dificilmente os pais eles acabam sabendo lidar de uma forma adequada, né? Então surgem os conflitos e é sempre importante o diálogo para saber solucionar. Na escola também, né, entre amigos, às vezes você tem colegas, amigos muito próximos e geralmente você lembra de um conflito que vocês acabaram ficando de mal naquela situação, não souberam resolver, né? Então é absolutamente normal. Conflito também em relacionamentos, né, dentro de relacionamentos entre pessoas, é normal também que hajam divergências, pensamentos diferentes. E também conflitos interiores, né? Todo mundo lida com um conflito interior que você tem, que muitas das vezes você não sabe resolver, você não aprendeu a resolver e ele te causa muitos problemas por você não saber lidar com ele, né? Vou focar um pouquinho em conflitos interiores, vamos entender um pouquinho. Deixa eu só descer aqui. Quando tentamos esconder partes de nós mesmos que não gostamos ou nas quais nos sentimos culpados e envergonhados, os sentimentos negativos nos assombram a cada dia que passa. Isso é resultado da nossa veracidade incompleta a respeito de nossos sentimentos, pois não estamos reconhecendo os nossos próprios sentimentos. Depois de um tempo, você percebe então que nada fica escondido. Nossa própria consciência nos acusa. Este conflito ocorre entre sua alma eterna e o seu corpo físico. Seu corpo é estranho à natureza de sua alma. Na verdade, você não está acostumado com ele. Então, os conflitos interiores, que muitas das vezes as pessoas têm, não sabem lidar, acaba gerando muitos problemas, né? E por isso que é tão importante o autoconhecimento, você conhecer, você se entender, saber quem você é, para que você possa lidar com seus conflitos, com seus medos, com seus anseios, né? Com o medo de revelar quem você é, muitas das vezes a pessoa tem medo, né? De não ser aceito pelas pessoas, de não ser aceito pela sociedade, tem medo de mostrar quem você é de verdade, a sua fé, e isso acaba te comprometendo, porque você vai construindo uma identidade e se tornando uma pessoa que você não é, para agradar as outras pessoas. Claro, obviamente, futuramente você vai se frustrar e muito, né? Por isso é importante você se conhecer, descobrir quem você é. Então, este conflito pode provocar a troca de opiniões entre duas pessoas que apresentam interesses opostos, dentro de uma discussão, evoluindo para uma resolução do caso, ou no pior das hipóteses, provocando uma luta armada, algo já visto ultimamente entre países que não conseguem resolver seus conflitos antigos. Então, o conflito ele é normal.
O problema é quando a pessoa não sabe lidar com o conflito, né? O conflito ele pode promover, sim, uma resolução, uma solução. As pessoas podem aprender a lidar com aquele conflito, propor soluções e no final saírem juntas, né? Não precisa serem inimigas por causa daquele conflito. Mas também pode acabar em uma crise, né? O conflito pode gerar uma disputa política, uma guerra, né? Pode gerar morte. Quantas pessoas já não morreram por causa de conflitos familiares, né? No trânsito, uma pessoa não soube responder, não soube lidar com o conflito, não soube lidar com a raiva, com o sentimento, foi lá e fez o quê? Fez uma besteira, né? Então isso é absolutamente normal na nossa sociedade. E nós vemos a necessidade de saber lidar com esses conflitos, porque eles podem gerar muitos problemas, né? Então vamos avançar. Qual que é o nosso objetivo da aula, então? Hoje nós vamos fazer, no primeiro momento, uma atividade Eu Afino e Desafino. Leitura do fragmento 217 do livro Desassossego, de Fernando Pessoa. Depois vocês vão responder para mim umas questões no seu caderno, tá bom? Então vamos começar. Eu afino e desafino. Ódio, rancor, tristeza, frustração, mágoas. Todos nós estamos sujeitos a esses e outros inúmeros sentimentos, mas agir em função deles na hora de resolver eventuais divergências geralmente é algo desastroso. Ao invés de focar o problema, damos mais importância aos nossos sentimentos e aos defeitos dos outros, o que só piora a situação, né? Então, quando você tá com raiva de uma pessoa, né, e tenta resolver aquele problema na hora da raiva, provavelmente você vai causar mais problema ainda, porque você vai falar coisas sem pensar, você vai ofender aquela pessoa, aquele amigo, né, e a chance de você fazer uma besteira é muito grande, né. Outra situação, tristeza, frustração, mágoa, né, tem muitas pessoas que carregam muita mágoa, que não conseguem vencer, superar um trauma do passado, e elas acabam carregando esses sentimentos para o futuro, e elas nunca são felizes, né? Porque elas têm muitas bagagens. Então é muito importante você saber lidar com os seus traumas, os seus complexos, para que você possa avançar, tá bom? O melhor a fazer quando sentirmos que não estamos em condições de lidar com os conflitos sozinhos é convidar uma terceira pessoa que nos ajude a entrar em acordo com a parte conflitante, né? Tem situações que você não está sabendo lidar com o problema. Por exemplo, duas pessoas que pensam diferentes, cada uma tem a sua ideia, cada uma acredita no seu ideal e elas nunca vão entrar em acordo, né? Quando entra uma pessoa de fora, uma pessoa que está a par do problema, que não está envolvida naquele sentimento, provavelmente ela pode dar uma solução eficaz, né? Mas que seja uma pessoa de confiança. Acompanhe atentamente a leitura desse fragmento de Fernando Pessoa e em seguida reflita sobre esse texto, a partir das questões sugeridas. Então vamos então ao texto. Encontrei hoje em ruas, separadamente, 2 amigos meus que se haviam zangado um com o outro. Cada um me contou a narrativa de por que se haviam zangado. Cada um me disse a verdade. Cada um me contou as suas razões. Ambos tinham razão. Ambos tinham toda a razão. Não era que um via uma coisa e outro via outra, ou que um via um lado das coisas e outro um lado diferente. Não. Cada um via as coisas exatamente como se haviam passado. Cada um as via com um critério idêntico ao do outro, mas cada um via uma coisa diferente e cada um, portanto, tinha razão. Fiquei confuso dessa dupla existência da verdade, né? Então é o narrador contando uma história de 2 pessoas, 2 amigos que brigaram, né? E ouvindo a história daqueles amigos, ele chegou à conclusão que os 2 tinham razão, né? E como resolver esse problema se os 2 têm razão? Isso acontece muito, né? Às vezes é uma briga de pais, um pai com um filho, né? O pai tenta mostrar os motivos daquele conflito, por que ele tá certo, né? E você tenta mostrar o seu lado, né? Você também acha que tá certo, você também acha que tem razão. Isso também pode acontecer na sala de aula, né? Um conflito entre um aluno e um professor. O professor tem os seus motivos de estar, né? Tentando resolver aquele conflito. E o aluno também, muitas das vezes, tem os seus motivos, né? Às vezes ele tá com raiva, ele tá frustrado, ele acaba fazendo coisas que prejudicam, né? Mas ambos têm razão. Como resolver, então, esse conflito, né? Então, você precisa de um mediador de conflito. Dentro de relacionamentos também, né? Se você parar para pensar em uma briga de um casal,
geralmente os dois vão falar que tá certo, né? Se você for perguntar, não, o meu motivo é esse. Ele vai falar, o meu motivo é esse, né? E as pessoas nunca vão chegar na resolução daquele conflito. Por quê? Porque cada um tá apegado à sua versão, cada um tá apegado ao seu ponto de vista. E na maioria das vezes, para resolver um conflito, a gente vai ter que pensar um pouco no outro, né? Deixar de pensar somente em nós, no meu conflito, por que eu quero ter razão, e pensar um pouquinho naquela pessoa, né? Por que aquela pessoa faz tanta questão disso? E assim você vai conseguir resolver, porque se você ficar no sentimento, não vai conseguir resolver esse conflito. Agora a tarefinha de hoje, ó, vamos lá. 1. Quando o educador abrir para a conversação, somente o texto lido. As perguntas seguintes devem inspirá-los nos comentários. Você vai responder para mim isso daqui no seu caderno. Letra A. Se, segundo o narrador, ambos os amigos diziam a verdade e, consequentemente, tanto um como o outro tinha razão, por que os dois continuam então divergindo? Você vai responder para mim, tá? Letra B. Qual a diferença entre as posições dos dois amigos em conflito e a posição do narrador? E letra C. Em sua opinião, o narrador é uma pessoa adequada para mediar o conflito que ele nos conta? Por quê? Como ele poderia agir em relação a isso? Então, você vai responder essas 3 perguntinhas no seu caderno, só responder, depois vai mandar pra gente lá, tá? E também a questão 2. Vamos lá. Agora que você já sabe um pouco mais sobre mediação de conflitos, reflita um pouco sobre você mesmo nessa situação e responda as perguntas a seguir. Você sente em si mesmo qualidades que podem contribuir para a mediação de divergências entre pessoas da sua convivência? Quais seriam essas qualidades? Você é uma pessoa apta a mediar um conflito? Sim ou não e por quê? Letra B. Quando uma das partes em conflito é você, como procura resolvê-lo em um primeiro momento? Caso falhe essa primeira tentativa, o que você faz? Quando é você que está vivenciando um conflito com seu pai, com a pessoa que você gosta, com um amigo, como que você faz para resolver? E se você não consegue responder, o que você faz a respeito? E na letra C, na ocorrência de um conflito entre você e um colega na escola, a quem você recorreria, se fosse o caso, para fazer a mediação entre vocês e por quê? Tem um conflito na escola com um amigo. A quem que você ia procurar para mediar esse conflito? Então, você vai responder e vai mandar pra gente, tá? Agora, eu tenho aqui algumas características para você saber se você é um bom mediador de conflito, tá? Eu vou deixar para vocês aqui um texto onde vocês vão fazer a leitura de todas essas características para te ajudar a responder as perguntinhas, né? Então, algumas das características de um bom mediador é ser bom ouvinte, né? Você precisa saber ouvir, né? Porque tem pessoas que não sabem ouvir. Você conta a história para ela e ela logo quer dar a sua opinião, né? Você conhece alguém assim? Todo mundo conhece, né? A pessoa quer dar a sua opinião, a pessoa não deixa você falar, ela não sabe ouvir. Ser sociável, ser imparcial, né? Ter cuidado com as palavras, geralmente as palavras ficam, né, muito mais tempo do que o conflito. O conflito passa e as palavras que foram ditas na hora da raiva ficam. E trabalhar com o paradigma da responsabilização. Então, vocês vão entender melhor essas características no texto, que eu vou deixar logo abaixo do vídeo. E vocês vão responder para mim essas perguntinhas, que eu também vou mandar para vocês em um anexo no PDF, tá? Para que vocês possam se conhecer melhor e saber se vocês sabem ou não resolver conflitos. Então, por hoje é só. Um abraço, até a próxima aula. Estou com saudade de vocês. Espero que essa atividade faça vocês refletirem e que vocês consigam ser bons mediadores de conflitos e também que consigam lidar melhor com seus conflitos interiores, tá bom? Então, um abraço, tchau, tchau, até a próxima aula.